Amém? Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Ministério Um Novo Tempo foi onde nós tivemos lá, acho que o ano passado ou retrasado, agora já não me lembro. E nós tivemos lá quase 6 meses. E foi uma bênção para as nossas vidas, né? Penso eu que estaríamos lá se Deus não tivesse um propósito com a gente aqui. Mas Deus, quem sabe todas as coisas, aprove Ele de nos levar para lá para cumprir com algum propósito na nossa vida, e a gente retornou para a glória de Deus também. Amém? Mas é um ministério abençoado, tá? Leva um abraço para a pastora. Deus abençoe vocês lá. Lucas 10, nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Diz assim o texto bíblico: Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhe azeite e vinho. Então, colocando-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti agora com o coração aberto para aquilo que o Senhor ministrar em nossas vidas. Nós pedimos agora a iluminação do Seu Espírito no nosso coração, na nossa mente. Papai, todo tipo de conceito que vai contra Seus preceitos, a Sua vontade, que caia por terra em nome de Jesus, e que toda a mente esteja aberta agora diante da Sua palavra. Deus, que todos possam sair daqui edificados um pouquinho mais na Sua presença, que o Seu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio para atuar nos corações de uma maneira individual, de forma que o Senhor possa falar a cada um de uma forma bem particular, Deus, e que todos possam sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor falou ao meu coração. Use a Sua palavra agora, papai, e fala as nossas vidas agora em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós cremos que vai acontecer, papai. Amém. Pode dizer amém? Então se assente aí, tome o seu lugar. Irmãos, é um texto, um tanto quanto conhecido, mas Deus vai falar conosco essa noite. Deus vai falar ao nosso coração e vai nos ensinar algo tremendo e que de repente vai mudar a vida de algumas pessoas aqui por completo. Essa parábola, ela é contada diante de um questionamento de um doutor da lei, de um mestre da lei. Era alguém, instruído dentro do povo de Deus a respeito das leis de Deus. Então era um principal dos judeus, era alguém considerado dentro dos judeus que conhecia
a Torá, que conhecia o Antigo Testamento, a ponto de ensinar. Ele era mestre, ele era ensinador da palavra de Deus. Então ele tinha a palavra de Deus tanto para si, como para ensinar as pessoas. Assim era esse mestre da lei. E diz que esse mestre da lei, ele chega até Jesus e ele chega com esse questionamento: Senhor, olha, como ter a vida eterna? O que fazer para alcançar essa vida eterna? E Jesus, ele olha para aquele homem e ele fala: olha, nós temos a lei. A vontade de Deus não mudou. Deus tem dado a sua vontade para o seu povo. Como é que você entende a lei? E aquele homem diz: olha, quando eu olho para aquilo que é necessário, eu entendo que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, assim como a gente nos ama, que é a base de toda a vontade de Deus. Jesus, outra vez interrogado, ele responde da mesma forma. Ele diz: Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então o Evangelho, querido, a vontade de Deus, ela se manifesta dessa forma. É Deus acima de todas as coisas. É um mandamento na vertical, acompanhado com esse mandamento na horizontal. É um amor tanto que tem que subir, como um amor que tem que se manifestar na horizontal. Amém? Você ama Deus acima de todas as coisas? Esse é fácil. Agora, e a segunda? Nós conseguimos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos? Aquele homem, quando Jesus falou: olha, faz isso e você vai viver por isso, isso é a vida eterna. Aí diz que ele, tentando se justificar, o que ele fez? Senhor, então quem que é o meu próximo? E essa é uma grande questão que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos. Quem que é o meu próximo? Quem que é aquele que é merecedor do meu amor? Porque está falando para a gente amar o próximo assim como a gente se ama. Agora, quem que é o próximo merecedor do nosso amor? Já parou para pensar nisso? A gente parece que, olhando para esse texto, parece que é muito fácil entender quem é o próximo. Mas existe uma confusão até mesmo no meio do povo de Deus em quem amar, quem a gente manifesta o nosso amor. Porque fato é que a gente não manifesta o nosso amor para com todos. Quantos aqui já passaram por alguém necessitado e passou de largo? Passou como quem não enxergou? Amém? Já fizemos isso ou não? Ou só eu que fiz? Agora, quem que é esse próximo a ser amado? Nós gostamos de ajudar, né? Geralmente quem merece ajuda, né? É assim que a gente faz? Olha, eu vou ajudar, né? Ou então outra pessoa fala: não vou ajudar porque ele não faz isso, ele não é assim, ele não é assado. A gente começa a classificar quem que a gente vai ajudar, quem que a gente vai manifestar esse amor. Então, essa pergunta desse homem, quem que é o meu próximo? Ela vem muito a calhar nos nossos dias, no nosso coração, a pensar em quem esse amor deve encontrar, ou se ele está encontrando. Você tem amado o seu próximo? Já não ouvimos tanto amém assim agora, né? Nós temos amado o nosso próximo? Temos sido bênção nas vidas das pessoas? Agora, qual que é a grande dificuldade em enxergar esse próximo? E não apenas enxergar, mas amar essa pessoa. É que nós temos dentro de nós, querido, uma natureza egoísta. Todos nós temos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: olha, você tem em você uma natureza egoísta. Pode falar, é verdade. Nós somos participantes, todos nós. A nossa natureza caída que nós carregamos conosco, onde quer que a gente vai, essa natureza caída, a essência dela, ou a característica que mais define essa natureza, é o egoísmo. E o egoísmo é essa dificuldade de enxergar aquilo que não é a gente mesmo. É mais ou menos por esse lado que caminha essa natureza. Quando eu olho para aquilo ou alguém que não sou eu já começo a ter dificuldade para abençoar a vida das pessoas. Agora, para a gente quer o melhor, sim ou não? Quantos querem o melhor para a sua vida? E Jesus está dizendo: olha, é assim que a gente deve amar o próximo. É a gente querendo também o melhor para a vida do próximo. Dentro
do judaísmo, isso é um conflito tremendo, porque quem não era judeu era considerado quase que inimigo. Eles tinham não vou usar a palavra ódio, mas eles tinham um sentimento de desprezo para aquele que não era judeu, que não era parte da aliança de Deus. Samaritano mesmo era gente terrível para eles. Eles tinham uma aversão. Alguns até ensinavam que se encontrasse alguma mulher que não era do povo de Deus, e essa mulher estivesse em trabalho de parto, você não deveria ajudar, porque se você ajudasse, você estava colocando mais um gentil no mundo, mais um estrangeiro no mundo. E esse pensamento, isso permeava todo o judaísmo, todo o pensamento israelita, até mesmo dentro da religião deles. O próximo para eles era alguém que era irmão de sangue, ou pelo menos irmão da nação. Tinha que ser da sua tribo ou da tribo vizinha, mas tinha que ser do povo judeu. Então quando ele faz esse questionamento para Jesus, ele dá uma resposta tremenda para eles. Irmãos, fato é que nós temos dificuldade para cumprir com esse mandamento de Deus, porque nós somos extremamente egoístas nessa natureza que a gente precisa matar todo dia. É uma natureza que está dentro de nós, que ela não morre quando a gente se converte, ela está aí. O cristão ele é diferente porque ele tem duas naturezas, né? Essa natureza caída, que é uma natureza que a gente herda de Adão, e quando a gente aceita Jesus como Salvador na nossa vida, nós temos agora uma natureza espiritual. Então nós somos dobrados aí quando se fala em natureza. Nós somos tanto inclinados a essas coisas da carne quando estamos nessa natureza caída, né, por causa dela, mas também nós somos inclinados às coisas espirituais quando andamos em espírito. Então nenhum povo na terra vive isso a não ser o povo de Deus, a igreja de Deus hoje. É por isso, essa é a razão dos nossos conflitos, essa é a razão das nossas lutas. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós choramos muitas vezes, é porque nós queremos às vezes fazer aquilo que é certo e não conseguimos, porque essa natureza caída está alimentada dentro de nós e vai nos levando a tudo aquilo que é errado. Essa é a luta que o próprio Paulo travava quando ele dizia: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E assim somos nós. Apresento você agora para você mesmo, assim é você. Amar o próximo não inclui nisso, por causa desse egoísmo que temos em nós. E por causa desse egoísmo, nós temos esses ramos materialistas dentro de cada um de nós, onde a gente só valoriza aquilo que o dinheiro valoriza. Nós temos outra corrente de pensamento que faz parte da nossa sociedade, que é a competitividade, onde a pessoa do nosso lado é o nosso rival, é o nosso adversário. E tudo isso faz parte do pensamento que está impermeado na nossa sociedade, no nosso tempo. Nós encontramos pessoas assim todos os dias, e às vezes nós fazemos parte desse tipo de pessoa, onde nós começamos a colocar valor só naquilo que o dinheiro coloca valor, ou a gente vive uma vida de competição, onde a gente tem que ostentar aquilo que temos, e parece que a gente está numa corrida contra a pessoa que está do nosso lado. Quando a gente sabe que a pessoa está conquistando, aquilo às vezes incomoda a gente. Mas da onde vem isso, Senhor? Ele diz: é por isso que você tem que matar essa natureza. É por isso que você tem que estar na presença de Deus, a ponto de essa espiritualidade tomar conta da sua vida e essa natureza carnal ir diminuindo cada dia, porque senão nós reproduzimos isso com muita facilidade. Agora, se a gente fala isso para quem não conhece a Deus, será que quem conhece a Deus é diferente? Olha para a parábola que Jesus montou. Jesus disse assim, a resposta para aquele doutor da lei, para aquele mestre da lei. Jesus disse assim: olha, então eu vou contar uma história para ilustrar. E aí ele diz: estava um homem descendo de onde? De Jerusalém para Jericó. Jerusalém, cidade santa. Jericó, cidade amaldiçoada. Se você pegar lá no livro de Josué, quando eles derrubaram Jericó,
logo que entraram em Canaã, a primeira cidade a ser destruída foi a cidade de Jericó. Todo mundo conhece a história. Eles rodearam, né, a cidade várias vezes, e tocando trombetas ali e gritando, as muralhas caíram. Depois que caíram, Josué olhou e falou assim: olha, essa cidade é amaldiçoada agora. Se alguém tentar, ou se alguém for reconstruir essa cidade, ele vai perder o seu filho, que ele perde o seu filho mais novo quando ele começa a reedificar, e quando ele encerrar, ele vai fazer o velório do mais velho. E mesmo com essa palavra, né, alguém reedificou Jericó e perdeu 2 filhos. Então Jericó, ela está aqui nessa parábola de Jesus significando, né, entendendo-se que é um lugar que foi amaldiçoado. Então esse homem, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, era um homem que está saindo da bênção, e ele está fazendo coisas erradas, e está andando em caminhos errados, e está num caminho de descida. A gente pergunta: será que a gente deve ajudar pessoas que a gente entende que não merece o nosso amor? Na parábola de Jesus, essa pessoa, né, dentro de uma visão humana, não merecia o amor, porque ele estava saindo de um lugar abençoado e estava num caminho de descida. É aquela pessoa que nós encontramos às vezes pelas calçadas, e nós dizemos: olha, ele escolheu essa vida, ele quer essa vida, é assim mesmo, porque ele é um drogado, porque ele é isso, porque é aquilo, porque ele não quer trabalhar, porque isso. E a gente começa a colocar desculpa, como quem dizendo: Senhor, olha, essa pessoa não merece ser amada. E quando Jesus vai falar de uma pessoa que precisa ser amada, ele usa exatamente o exemplo de alguém que estava em um caminho de descida, tanto moral como espiritual. E pense aí em todo caminho de descida. Era alguém que humanamente não merecia o amor. Quem é o meu próximo? E será que esse próximo ele tem que ser amado? Será que ele merece o nosso amor? Jesus monta uma parábola dizendo: essa pessoa humanamente ele é indigno de amor. Amamos ou não amamos? Aí ele diz que ali por aquele caminho passou quem? Qual foi o primeiro a passar por aquele caminho? Um sacerdote. Ele diz que o sacerdote passou, e passou de largo, né? Ele viu, mas ele fez que não viu. Já fizemos isso? Já vimos alguém necessitado, precisando de ajuda, e passamos de largo, sim ou não? Quantos aqui nunca fez isso? A gente vai orar e você vai ser arrebatado agora, em nome de Jesus. E diz que o sacerdote, ele passou e olhou aquela pessoa semi-morta, né? E aí ele passou como: não é comigo, não tem nada a ver com isso. E quem que era o sacerdote? Olha como que Jesus vai montando uma parábola, e ele vai usando pessoas muito significativas para aquele homem que estava ouvindo. Porque o sacerdote era alguém responsável por apresentar pessoas diante de Deus, levar o socorro de Deus para essas pessoas. E ali estava alguém precisando ser socorrido. O sacerdote era a figura daquele homem que tinha que levar socorro de Deus. E aí ele encontra alguém que está precisando de socorro, e ele passa de largo como que nem vê a pessoa. Irmãos, a gente às vezes, quando fala de amor, ou essa palavra amor, ela tem sido muito esvaziada, porque tudo hoje as pessoas vão dizendo que ama, né? A pessoa conhece do dia para a noite, diz que ama, e que ama loucamente, e aí esse conceito vai ficando esvaziado. Quando alguém fala que ama, a gente já nem acredita que ama mais. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que falam: olha, fulano matou por quê? Matou porque amou. O amor virou motivo até para se matar alguém, né? Então é uma palavra que para nós hoje está muito esvaziada. A gente fala de amor, e esse amor está muito distante desse amor bíblico, e esse amor de Deus que a Bíblia vem ensinando. Esse amor nosso, ele muitas das vezes ele está interessado naquilo que a pessoa pode nos dar, ou então ele está interessado naquilo que é bom para mim, né? E quando a pessoa deixa de ser bênção, eu deixo de amar, porque ela já não é mais boa para mim,
né? É um amor baseado nesse egoísmo também, ou às vezes é um amor que está simplesmente baseado em sentimentos. Ele sente que ama hoje, aí amanhã já não ama mais, ou então ele ama 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Você fala, meu Deus, que coisa é essa? É um amor que às vezes no ato conjugal ele não consegue amar só uma, ele consegue amar várias, e a gente começa a colocar uma interrogação naquilo que é o amor. O que é o amor? Porque aquele sacerdote parece que ele não entendia nada a respeito desse mandamento. O que é amar o próximo? Será que esse amor que a Bíblia fala é um amor sentimento, ou um amor que precisa ser vivido na prática? A Bíblia, quando vai falar de amor em 1 Coríntios 13, né, eu ainda grifei o versículo 7, que vai dizer assim, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ele anda na contramão do egoísmo, porque ele não enxerga só a gente, ele enxerga a outra pessoa. É por amor que nós cuidamos, e às vezes o amor ele está relacionado mesmo com o sofrimento e doar aquilo que tem valor para nós. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é amar. A Bíblia diz, o amor ele sofre. Então o amor ele não faz sofrer, ele sofre. O amor ele dá aquilo que tem. Quantos aqui não, a maioria que está aqui vai saber o que eu estou falando. O que faz a gente levantar de madrugada, ir lá, balançar alguém que a gente acabou de ver nascer, né, 2, 3 meses, está com cólica, todo aquele sofrimento, e a gente chama isso de amor, e essa é uma pureza de amor, porque essa pessoa, ela talvez não vai retornar muita coisa boa pra gente. A gente cria filho, mas não cria natureza, a gente não sabe o que vai vir, a gente faz isso sem esperar nada em troca, não é assim? A gente dá o nosso tempo, que é tão valioso, às vezes vai ter que acordar no outro dia de manhãzinho, trabalhar, mas a gente dá esse tempo para essa pessoa, sem esperar que ela vai retornar alguma coisa. O amor faz com que a gente dê. O egoísmo, ele quer de volta, mas o amor não, ele manda, ele vai se entregando. A Bíblia diz que Jesus amou, e como que Jesus amou? Jesus amou só de sentimento, ou ele entregou tudo que tinha, inclusive a sua própria vida? Aquele sacerdote passa por aquele homem, aquele sacerdote era alguém que tinha um ministério de socorrer pessoas, de levar pessoas à presença de Deus, e aquele sacerdote passa, olha aquela situação, preocupado com o seu ministério, talvez olhando para o relógio, dizendo, olha, daqui a pouco tem culto, eu preciso estar no templo, e aí ele passa por aquela pessoa e faz de conta que não vê, ou né, dá com os ombros dizendo, olha, eu não posso fazer nada. E aí a outra figura que ele usa é a figura do levita. E o levita, quem que é o levita? O levita é aquele que significa, que simboliza o adorador, e aquele que está a serviço de Deus. E Jesus está dizendo, essa pessoa passou por alguém que estava precisando ser ministrada, alguém que estava precisando ser servida, alguém que estava precisando de socorro, necessitado. E ele passa também, e ele faz a mesma coisa que o sacerdote fez. Irmãos, olhando para esse texto aqui, a gente, é como se fosse um tapa na nossa cara, né? Quem sente isso quando lê um texto assim? Fala, meu Deus, né? Saber que Deus está nos olhando todas as vezes que a gente passa por alguém necessitado, ou que a gente sabe que o necessitado está em nosso meio. Necessitado às vezes é alguém da família, o necessitado às vezes é alguém da igreja, o necessitado é às vezes alguém do trabalho, e a gente pode ajudar, sim ou não? E Jesus, quando ele usa essas pessoas, está dizendo, olha, são pessoas de Deus, com ministérios de Deus, tanto sacerdote como levita, pessoas importantes dentro da obra de Deus. E essas pessoas passam pelo necessitado, como que dizendo, olha, preciso estar no templo, preciso ir trabalhar para Deus, preciso ir fazer a obra de Deus, e a obra de Deus estava ali para ser feita. Porque a Bíblia diz que é Deus acima de todas as coisas e o próximo. E cadê o próximo nessa história? E
cadê o próximo nessa história? Passa o sacerdote, passa o levita, e ninguém socorre aquele homem. Os de Deus não conseguem socorrer os necessitados. A gente diz: misericórdia, Senhor. Que pena que vivemos essa época, né? Uma época onde esse texto aqui se cumpre com uma facilidade tremenda. Pessoas de Deus que não conseguem enxergar o necessitado que muitas vezes está do seu lado. Pessoas que... E aí a gente vai manifestando, a gente diz que não, né? Mas a gente vai manifestando que o nosso coração é materialista, sim. Porque às vezes nós não conseguimos abrir a mão, né? Aquilo tá, ai, Jesus, não posso, aquilo vai me faltar lá na frente, Senhor. Aquilo é isso e aquilo, né? O meu luxo, o meu isso, o meu aquilo. E a pessoa está às vezes precisando de algo, né, urgente. Fala: não, pai, eu só tô com X. A pessoa não tem nada. A gente diz: olha, o meu X é pouco. Fala: e o outro que não tem nada, filho, divide que tem. Nós temos uma dificuldade, às vezes nem tanto de identificar o próximo que tem que ser amado, mas de cumprir com esse mandamento de Deus. Mas nós nos reunimos, nós cantamos, nós louvamos. Talvez, é possível que hoje mesmo, a gente no caminho de vir para cá, encontramos alguém, de repente aí, né, precisando de ajuda, precisando ser socorrido. E como sacerdote levita, passamos de largo, falando: não, agora estou atrasado para estar na casa de Deus. Aí Deus está dizendo: mas a minha vontade está aqui. E era necessário que você abrisse seu coração, enxergasse o seu irmão em nome de Jesus, que você conseguisse enxergar o necessitado em nome de Jesus. Essa é marca da igreja, que nós temos perdido. Nós temos sofrido porque a nossa identidade como filho de Deus tem sido diminuída, porque nós temos deixado que essa natureza caída domine sobre nós. E aí, para piorar a história, Jesus diz: agora, sabe quem estava passando por lá? Uma terceira pessoa que ia passando um samaritano. Irmãos, só de ouvir samaritano, alguns judeus já cuspiam no chão, porque o samaritano era o exemplo daquele indigno de Deus. Samaritano, ele vem de uma raça misturada, não era nem gentil e nem judeu, não era nem gentil e nem israelita, era uma mistura. O povo de Samaria foi deportado, né? As 10 tribos ali do norte foi deportado pelo rei da Síria, e deixaram só alguns israelitas, e trouxeram gente de toda parte ali. Então esses israelitas se misturaram com os pagãos, e originou-se nessa raça de samaritano. Então o judeu, quando olhava para um samaritano, ele olhava com todo o desprezo possível, porque era misturado. Judeu tinha que ser puro, judeu tinha que ser autêntico. O samaritano era odiado pelos israelitas por ser mestiços, né? Uma raça misturada. E aí de repente esse samaritano passando por ali, na história de Jesus, esse samaritano passa, olha aquela pessoa semi-morta, e o que ele faz? Versículo 33, assim: um samaritano, porém que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o, e o que? Se moveu de compaixão. Ele olhou para aquela pessoa e ele entendeu que aquela pessoa, ela precisava de ajuda, a ponto que ele não conseguia sair dali sem ajudar. Ele se coloca no lugar daquele samaritano. É alguém que está em uma condição bacana e olha e fala assim: meu Deus, eu não consigo ver o meu irmão nessa situação. Ele se coloca no lugar daquela pessoa, e isso é compaixão. A Bíblia chama de compaixão, como que um amor que leva a gente a fazer alguma coisa. Não é o amor de palavra, não é o amor que é criticado dentro das escrituras, onde diz: olha, vai com Deus e Deus vai te abençoar, fica tranquilo que a gente pode fazer uma oração por você. Não, é um amor que leva você a fazer alguma coisa mais que isso.
Se o problema daquela pessoa é alimento, olha, então eu tiro do meu celeiro, né? É um amor que não fica só na oração, é um amor que toma atitude. Esse é o amor que a Bíblia declara que tem que estar no nosso coração. O amor de Deus, o amor HP. Queridos, aquele samaritano é o homem que passa por ali e sente compaixão e vai lá e trata, dá os primeiros socorros ali, leva numa hospedaria, deixa dinheiro dele. Ou seja, ele dá sem esperar nada em troca e diz: olha, eu vou voltar, e quando eu voltar, se você gastou mais com ele, fique tranquilo que eu pago, então pode gastar o que for preciso. Isso para o mestre da lei estava já insuportável ouvir essa conversa. Aí Jesus olha e fala: e agora, quem que você acha que foi o próximo daquele homem? Ele fala: foi o que usou de compaixão. Eu digo que esse texto é um tapa na nossa cara, porque Jesus, ele está dizendo: olha, as pessoas que vocês têm como desprezível, as pessoas que vocês têm como quem não serve a Deus, essas pessoas têm conseguido amar mais do que vocês. As pessoas que às vezes a gente entende que não é nada, que é um pagão, que é isso, que é aquilo, e que a gente às vezes nutre até um ódio por essa pessoa, aí Jesus diz: olha, é esse tipo de pessoa que tem feito o que você não tem feito. Essas pessoas que têm ajudado outras pessoas e você não consegue sair do seu lugar, e você não consegue abençoar ninguém, porque ainda que você não concorde, você tem materialismo no seu coração, você tem competitividade no seu coração. Jesus nos dá um chacoalhão aqui dizendo: olha, você precisa amar o seu próximo, cara. Quer andar comigo? Quer viver uma vida santa? Então comece a olhar as pessoas que estão à sua volta. Comece a olhar para os necessitados com um olhar de compaixão. A gente tem medo de dar e faltar depois, não é assim? Eu não posso fazer isso, né? Bem que eu queria. A gente fica naquele vai, não vai, né? Igual o sacerdote ficou, igual o levita ficou. Será que eu vou? Será que eu não vou? Porque se ele estiver morto, eu toco nele, aí eu me torno impuro. Só daqui uma semana que eu vou poder ministrar de novo. Ou então vai que eu me aproximo dele, os assaltantes vêm e pegam nós dois. Será que isso não é uma emboscada? E a gente faz da mesma forma hoje. A gente começa a pensar: olha, será que eu ajudo? Será que não vai faltar para mim? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu me aproximo? E aí a última atitude acaba sendo como do sacerdote e do levita. A gente fala: olha, deixa isso para lá, outra pessoa ajuda. Jesus nos desafia a olhar para esse mandamento como um estilo de vida. Dizer: olha, se tiver alguém sofrendo perto de você, saiba que você tem responsabilidade na sua vida, como filho de Deus, de demonstrar o amor por essa pessoa. E outra coisa, não perca a oportunidade. E fique tranquilo que não vai faltar. Lembra do azeite lá? Que foi multiplicando, enquanto tinha vasilha para encher, esse azeite estava minando. Olha, enquanto tiver vazia, enquanto tiver necessidade na sua vida, fique tranquilo, é Deus que vai prover. Agora, enxergue a pessoa, mano. Irmãos, penso eu que Deus está falando com todos nós, mas talvez para algumas pessoas isso vem de uma forma mais especial. Como quem dizendo: olha, filho, eu te trouxe aqui para ouvir exatamente isso, porque eu quero mudar a sua vida nisso. Você que fica guardando e segurando, dizendo: não posso porque vai faltar, e mesmo guardando e segurando, falta. Mesmo guardando e segurando, dizendo: não posso, aí no final falta do mesmo jeito. Aí ele te diz: olha, abre sua mão, abre seu coração, sai da sua zona de conforto. Deixa eu te usar, deixa eu ministrar na sua vida, deixa eu fazer de ti uma bênção. Nós somos chamados para ser bênção, sim ou não? Nós não fomos chamados simplesmente para ser abençoado. Todo mundo aqui quer ser abençoado, amém? E vai ser, em nome de Jesus. Mas você não foi chamado só para isso.
Você foi chamado para ser uma bênção, porque a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa, Deus não, é muito complicado a gente dizer que Deus abençoou só aquela pessoa. Uma bênção, quando vem, Ele abençoa aquela pessoa e abençoa sempre quem está à volta. Sempre assim. Quando Deus abençoa alguém da família, Ele não abençoa a família inteira? Abençoa a família inteira. Deus abençoa alguém na igreja e abençoa a igreja inteira com isso. A gente precisa entender que a bênção, quando vem nas nossas vidas, é para ser compartilhada. Aquilo que Deus tem te dado, amado, não tenha receio de faltar, porque o seu coração te leva a ajudar alguém. Faça isso da melhor forma possível e vai ver que não vai faltar. Faça esse desafio com Deus. Não fique juntando. Nós não fomos chamados para ficar juntando. Nós fomos chamados para abençoar, para ser bênção na vida das pessoas. Viva isso. E daqui a um tempo você volte aqui e fale se você empobreceu ou não. Você vai dizer, não, querido, agora que eu encontrei o que é bênção de verdade. Eu vivia no limite, agora eu sei o que é ser abençoado, porque o meu amor deixou de ser só de palavra. Eu olho para a vida do meu irmão necessitado e eu não consigo dormir se ele não tiver o que comer. Eu não consigo passar de largo se aquela pessoa estiver morrendo por causa de uma palavra minha que eu não consigo dar, ou por causa de alguma ajuda que eu tenho que prestar. Seja bênção em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, feche seus olhos agora. Quero orar por você.